Bom, estamos falando exatamente sobre isso, trazer a cultura do reino de Deus para ser estabelecida na terra. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Dois princípios que chamam minha atenção na oração do Pai Nosso, que é uma oração tão conhecida, que tantos de nós conhecemos desde criança e recitamos de forma muito comum, muito tranquila e provavelmente decor. Esses dois princípios é venha o teu reino, e o outro princípio é o assim na terra como no céu. Falamos no último sábado que o reino de Deus precisa estar crescendo em nós e através de nós. Quando Jesus nos ensina a declarar venha o teu reino, ele fala de um reino que tem um rei, e esse rei é Jesus Cristo. E esse reino também tem uma cultura, tem princípios, tem valores, e esta cultura precisa substituir a cultura terrena. Todo povo, toda forma de estabelecimento de uma comunidade local, seja uma cidade, um país, um estado, ele tem uma cultura própria. E o que nós estamos falando aqui, quando Jesus diz, venha o teu reino, ele está nos ensinando a orar, Deus, que não mais a cultura terrena nos faça caminhar e andar, mas que a cultura celestial seja formada em nós, para que então possamos transmitir isso para o povo, e aqui na terra seja uma extensão dos céus, assim na terra como no céu. Falamos na última semana sobre o reino de Deus crescendo em nós, porque se queremos estabelecer o reino de Deus nas esferas da sociedade, se queremos que o reino de Deus cresça através de nós, ele precisa primeiro crescer em nós, porque se não conhecemos os princípios e valores desse reino, se não entendemos no que consiste o reino de Deus, tampouco conseguiremos expandir esse reino nas esferas da sociedade, em todos os lugares que estamos andando e compartilhando das nossas vidas. Falamos todo o princípio de Gálatas capítulo 4 e capítulo 5, estamos mergulhando nesses dois capítulos da palavra de Deus durante esses últimos sábados. E no último sábado falamos, por exemplo, do verso 8 a 11 de Gálatas capítulo 4, que fala sobre cristãos que têm um encontro com Jesus, entendem dos valores e princípios do reino e não podem voltar mais atrás, não podem se amoldar aos padrões desse mundo. Tem um texto que chamou a minha atenção hoje, ainda antes de sair de casa, a Bia compartilhou comigo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 4. Esse texto na versão A Mensagem diz o seguinte: o mundo é sem princípios, é uma selva lá fora. Ninguém joga limpo, mas o cristão não vive e não age desse modo. Nunca nos comportamos assim e jamais faremos. Olha que versão linda. As ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir esta cultura dominante e corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus e encaixar todo pensamento livre, toda emoção e todo impulso à estrutura de vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência, rumo à maturidade. Esse é o chamado de Deus para nós. Somos chamados para destruir uma cultura corrupta, uma cultura totalmente moldada em padrões humanos, fora dos padrões divinos. É por isso que o cristão não se move por ideologias, porque ideologias vêm e ideologias vão. O cristão não se move por modismos, por o que está na moda e o que está mais sendo propagado no mundo, porque a moda, a ideologia, ela vem, mas ela passa. Mas o cristão, ele se move por princípios e valores, porque os princípios e valores de Deus são imutáveis. É por isso que não nos contaminamos com aquilo que está na mídia, com aquilo que está sendo propagado por aqueles que acreditam que deveríamos adaptar a palavra de Deus à cultura local. Mas entendemos que a cultura que vivemos na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família, que precisa se adaptar ao poder da palavra de Deus, amém? É sobre isso que temos falado. Na última semana ainda falamos sobre o evangelho que é cristocêntrico. Falamos sobre o cuidado que precisamos ter ao ouvir falsos mestres que só querem pregar o que gostamos de ouvir.
Porque entender o ponto-chave do Evangelho, que é Cristo, é a base para entender o valor do reino de Deus. Falamos sobre também aquela comparação de Ismael e Isaac, somos filhos da promessa. Então precisamos mudar a nossa mentalidade e não nos portar como escravos desse mundo. Então Gálatas 5 vem trazendo uma mensagem do reino de Deus dentro de nós. E com essa mentalidade nós entendemos que não é o que fazemos, mas é o que somos. Não somos porque fazemos, mas fazemos porque somos. Somos filhos. Sabe, não é o quanto eu me esforço para fazer o que é certo ou errado, é quanto eu entendo do amor e da graça que me alcançou, e que esse mesmo amor e graça eles me capacitam para continuar vivendo os princípios e valores de Cristo. Sabe, hoje eu gostaria de continuar também a leitura de Gálatas. Se você não veio na última semana, você pode procurar, essa mensagem já está disponível no YouTube, no Spotify da nossa igreja, da Juventude Alive, canal Juventude Alive no YouTube, também Be Alive, nosso canal de podcast, também qualquer plataforma de áudio você pode acompanhar. Eu dei um resumão aqui, falei algumas coisas novas, mas continuando nossa leitura de Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, ele fala sobre uma liberdade que Cristo nos libertou, e ele fala sobre permanecer firmes e não nos deixar submeter novamente a um jugo de escravidão. Algo que tem muito a ver com o reino de Deus é que quando o reino de Deus se estabelece, tudo aquilo que está fora do padrão é lançado fora. Não há como estabelecer o reino de Deus com um pecado permanente. Existem pessoas que acham que o reino de Deus pode compactuar com o pecado. E quando nós falamos de pecado permanente, nós estamos falando de pecado deliberado. Não estamos falando que seremos perfeitos, não estamos falando que não erraremos mais. Mas quando falamos do reino de Deus crescendo em nós, para então crescer entre nós, para que através de nós ele também cresça, estamos falando de um povo que não aceita viver mais o mais ou menos, o mediano. Eu e você fomos criados para uma vida abundante, para uma vida excelente. Quando o Senhor estabelece um padrão, quando o Senhor fala de uma vida em santidade, de uma vida separada daquilo que todo mundo está fazendo, não é para que isso possa nos atrapalhar ou nos privar daquilo que gostaríamos de fazer. Mas quando o Senhor fala a respeito de santidade, o Senhor está falando sobre um cerco que é colocado em nosso meio. Um cerco que é colocado ao redor de nós para nos privar, nos proteger de desastres. Toda vez que você entende que o reino de Deus é estabelecido através de santidade, através de uma separação do que está todo mundo fazendo, e você passa a viver um modo de vida diferente, você começa a entender então que o próprio Senhor está te impulsionando para uma vida cercada, como falamos hoje. Parece que eu estou sendo atacado, mas quando eu entendo, eu estou sendo cercado pelo Senhor. E este cerco do Senhor só está através da vida de alguém que é separado. Alguém que entendeu que não vive mais de acordo com o que todos estão fazendo, mas alguém que vive de acordo com o que a palavra de Deus está falando. Não há como viver o reino de Deus se permanecermos em pecado deliberado. O que é o pecado deliberado? É o pecado onde você não tem mais consciência que você está pecando. Como eu disse, não somos chamados para não errar nunca mais. Afinal, a própria palavra diz que se alguém diz que não tem pecado, está chamando a própria palavra e o próprio Deus de mentiroso. Todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos os nossos desafios diários, mas algo que é importante ser gravado dentro de nós é que o reino de Deus fala sobre um povo que não é o seu pecado. Tem pessoas que se entregam por pecado porque acreditam que aquele pecado é a sua própria identidade. Então elas começam a pensar da seguinte forma: se eu não consigo abandonar a mentira, então eu acho que eu devo ser um mentiroso e as pessoas têm que me aceitar como um mentiroso. Se eu não consigo abandonar mais a pornografia, então eu acho que o meu nome, a minha identidade é pornográfico e as pessoas têm que me aceitar como pornográfico. Se eu não consigo abandonar a homossexualidade, então eu começo a entender que a minha identidade é essa, e eu começo a querer então provar que a palavra de Deus precisa se adaptar àquilo que está todo mundo falando. Agora,
todos têm as suas falhas, todos têm os seus pontos de desafios diários, e o seu não é mais importante, nem mais difícil que o meu, nem o meu é mais difícil que o teu. Todos nós temos as nossas lutas. A diferença é que quando eu entendo os princípios e valores do reino de Deus, eu começo a entender que eu não sou o meu pecado. E se eu não sou o meu pecado, então eu não vou me entregar para ele, porque é minha identidade de filho. E eu posso ter aquele pecado como uma luta diária, mas em Cristo eu tenho todas as forças necessárias para vencer aquele pecado todos os dias e viver de acordo com os princípios, valores e padrões da palavra de Deus. Isso é o reino de Deus crescendo dentro de nós. Do versículo 2 ao versículo 6 de Gálatas, do capítulo 5, Gálatas capítulo 5, do versículo 2 ao 6, Paulo ele fala um pouquinho sobre aquilo que já conversamos na última semana, sobre não fazer por fazer, mas sobre entender quem você é. Então ele chega no versículo 7 e ele diz assim: vocês estavam indo bem na corrida. O que os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Diga comigo, livres. Sabe, algo que impede o reino de Deus de ser manifesto em nós e através de nós é a inconstância. O que Paulo está trazendo aqui agora, nessa orientação do versículo 7, do capítulo 5 de Gálatas, é sobre a inconstância. Ele fala: cara, vocês estavam andando bem. Tudo isso que eu falei para vocês sobre o pecado, sobre não se identificar com o seu pecado, sobre lutar com ele, sobre viver uma vida nos padrões divinos, não se contentar com o mundo, sobre não ouvir qualquer notícia, mas ouvir as boas notícias do reino, sobre não ouvir qualquer um que está tentando te enganar, mas ouvir as pessoas certas, sobre tudo isso que nós falamos desde o último sábado. Paulo fala assim: olha, vocês estavam bem em tudo isso, vocês estavam bem no crescimento do reino dentro de vocês, para que esse reino começasse a expandir através de vocês, mas vocês pararam no meio do caminho. E ele fala: não é da vontade de Deus que vocês parem, porque a grande dificuldade da nossa geração é inconstância. Quantos de nós começamos cursos de inglês e paramos no meio do caminho? Quantos de nós começamos uma faculdade, um novo curso, um novo projeto e paramos esse projeto no meio do caminho? Porque o importante não é como começamos, mas o importante é como terminamos. A própria palavra de Deus fala que mais importante é terminar bem e aprovado do que começar bem. Sabe, o que eu percebo é que o reino de Deus só vai se expandir em nós e através de nós quando entendermos que não somos chamados para altos e baixos, somos chamados para viver uma vida de constância. Precisamos estar a todo momento conectados com o Espírito, e a inconstância barra o nosso crescimento, impede que alcancemos os propósitos de Deus para nós. E por que vivemos em constância? Porque não estamos enraizados em um propósito. Não estamos entendendo que o nosso propósito é o reino de Deus em nós e através de nós. Diga: o meu propósito é o reino de Deus em mim e através de mim. Quando você entende que o seu propósito é que o reino cresça dentro de você, esses princípios cresçam dentro de você, para que então eles possam crescer através de você, você não vai parar por qualquer obstáculo no meio do caminho. Você vai permanecer constante. Você vai entender o que é correr certo. A palavra de Deus fala lá em Isaías que até os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esses vão correr e não vão se cansar e vão voar alto como águia. Aí você fala assim: mas parece que o texto está errado, porque ele fala que se o jovem cansa, mas depois ele fala que existe alguém que espera no Senhor e não se cansa? Não estou entendendo. Sabe o que ele está falando? Que tem gente que é até jovem, mas vai se cansar porque corre do seu jeito, corre errado. Numa maratona, sempre existem aqueles que vão todo fantasiados e corre tudo errado e vai só para fazer o auê. Esses param no meio do caminho, mas existem aqueles que se preparam e talvez nem largam na frente, mas mesmo não largando à frente, eles vão até o final e concluem. Você não precisa largar à frente em tudo, mas você precisa correr constante para chegar ao fim aprovado. Você não precisa ter pressa naquilo que você está fazendo,
Vivemos em uma geração imediatista que quer resultados para ontem. E se você não enxerga resultados na tua vida e através da tua vida, um dia depois que você começou um novo projeto, você já desiste. Deixa eu te dizer, os sonhos e projetos que Deus colocou em você, para que o reino de Deus seja manifestado em você e através de você, muitas vezes vai demandar tempo. Demora muito para acontecer de repente. Você já ouviu muito dessa frase aqui nesse púlpito. Às vezes você fala, nossa, mas de repente aconteceu na vida daquela pessoa. Não, há muito tempo ele já estava semeando, cultivando o reino de Deus. Cultivando o crescimento, cultivando para que aquilo crescesse dentro dele. Então, por favor, Juventude Alive, por favor, Alive Livre, que o reino de Deus cresça em nós, através de nós, e que não corramos apenas uma corrida de 100 metros, mas que possamos correr uma grande maratona rumo às grandes coisas que Deus tem para nós. E nós, Juventude Alive, não apenas começaremos bem, mas terminaremos bem, aprovados para Cristo Jesus. Bom, versículo 9. Paulo continua, mas um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Eu confio que o Senhor os guardará de crer nos falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Aqui Paulo traz outra importante afirmação acerca do reino. E outro precioso motivo, porque muitos param no meio do caminho. Paulo fala o seguinte sobre as más influências. Sabe, quem são as pessoas que estão à tua volta? Eu não estou dizendo que você precisa se isolar. Eu não estou dizendo que você precisa viver numa bolha gospel. Você conhece o nosso tipo de pregação, você conhece a nossa visão. Você sabe que temos falado sobre estar nos lugares onde Jesus estaria. Você acabou de ouvir testemunhos lindos de evangelismo, onde temos ido aos lugares mais distantes dessa cidade para levar da palavra do reino de Deus. Mas deixa eu te falar, quando Paulo fala sobre más companhias, ele não está falando sobre amigos. Ele não está falando sobre se você tem que se isolar ou você não tem que se isolar, se você tem que estar numa bolha. Ele está falando sobre quem está mudando o teu jeito de pensar, ou quem está moldando o teu jeito de pensar. Porque o problema não é você estar na Babilônia, porque Daniel e seus amigos ficaram um grande tempo na Babilônia. O problema é onde está o teu coração, porque Daniel estava na Babilônia, mas o seu coração estava em Jerusalém. Daniel permanecia em um lugar onde o reino de Deus não tinha lugar, mas 3 vezes ao dia Daniel se ajoelhava e voltava o seu coração para os princípios e valores do reino de Deus. Muitos param no meio do caminho porque são influenciáveis. Muitos param no meio do caminho porque vivem uma vida toda alicerçadas em princípios e valores do reino de Deus. Mas quando ouvem alguma coisa contra isso, deixam o seu coração e a sua mente serem moldados por aquilo que não faz parte, não deve fazer parte da sua vida. O que Paulo está falando é um pouco de fermento pode levedar toda a massa. O que ele está falando é o seguinte: não precisa de muitos para formarem uma opinião, mas algumas pessoas que sabem formar opinião podem influenciar várias outras. E se talvez o mundo já entendeu isso, está na hora dos cristãos entenderem isso, que a gente não precisa ser maioria, a gente só precisa entender o nosso papel, e onde a gente chegar, a gente vai influenciar, seja quantas pessoas estiverem ao nosso redor. Eu tenho dito sábado após sábado, e repito, sociólogos e antropólogos dizem que 8% de pessoas fazendo as mesmas coisas moldam uma cultura. Já somos 22% de evangélicos no país. Por que ainda não estamos moldando a nossa cultura? Você começa a perceber que não é a quantidade. Você começa a perceber que é cristãos vivendo o reino de Deus que vão fazer isso, e não a quantidade de evangélicos que se achegam a uma igreja local. Está na hora de entendermos que as nossas posturas e posições e que o reino de Deus crescendo em nós vai influenciar toda uma geração.
do verso 11 ao verso 12, Paulo ainda fala sobre esses que estão influenciando o povo de maneira errada. Paulo nos ensina a andar com as pessoas certas. Se você precisa de formadores de opinião, se você precisa de pessoas que vão te ajudar a pensar naquilo que é do reino, ande com as pessoas certas. Ande com todo tipo de pessoas para ganhar todo tipo de pessoas, mas só permita que aquelas que vivem os princípios e valores da palavra de Deus, só permita que aquelas que são enraizadas te ajudem a moldar a tua mente. Verso 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Uau! Gente, esse texto de Gálatas é muito precioso. É muito precioso. Só para te deixar com um gostinho de quero mais, eu vou parar por aqui hoje. Você está sendo abençoado através dessas duas mensagens? Eu quero que você termine hoje com uma enxurrada do reino de Deus dentro de você. Eu quero que você termine assim, com vontade de estar aqui sábado que vem de novo. A primeira mensagem está disponível no nosso canal, essa segunda vai estar até quarta, quinta-feira também lá. Mas semana que vem você precisa se comprometer comigo a trazer mais alguém para estar aqui. Porque eu vou continuar, e aí semana que vem a gente encerra uma minissérie de mensagens que a gente começou de forma muito espontânea. Eu não esperava que a gente ia fazer uma série de mensagens. Eu cheguei aqui semana passada para pregar sobre Gálatas, é isso que Deus colocou no meu coração. Mas até para você absorver pouco a pouco tudo que Deus está falando com você, eu dividi essa mensagem em 3. E a gente vai terminar de ler Gálatas capítulo 5 semana que vem. Mas se você pode guardar algo dessa noite, guarde. Não pare no meio do caminho. Não deixe que o pecado roube a sua identidade. E não deixe que ninguém te influencie. Antes, seja aquele que faz parte dos 8%, que mesmo em minoria, vai influenciar. E juntos veremos o reino de Deus formado em nós, para que o reino de Deus seja formado através de nós. Diga, o meu propósito é o reino de Deus em mim e através de mim. Repete mais forte, o meu propósito é o reino de Deus em mim e através de mim. Fica em pé no seu lugar, feche seus olhos, erga suas mãos e comece a orar. Eu quero que a gente adore a Jesus com essa música de novo, dizendo que venha o teu reino. Venha encher esse lugar, que os céus venham aqui. Que venham os céus, que venham os céus. Que venham os céus, que você possa ver os céus. Que você possa ver os céus. Que possamos viver segundo a atmosfera celestial, sobre os princípios celestiais e não sobre os princípios terrenos. Que seja assim, declare isso.